Nós estamos estudando essa questão da perspectiva. Sempre que nós olhamos o mundo, as coisas que são aparentes, nem sempre o que nós vemos é a verdade. Parece que as coisas mais verdadeiras parecem mesmo que elas são invisíveis aos olhos. E essa ideia da perspectiva, quando a gente olha para o que está fora de nós, quando a gente olha para o mundo, onde nós vamos ter uma influência muito grande do que nós somos por dentro, do que a gente vê por fora. A ideia é a gente ver a força no sentido de poder, na perspectiva da fé. Nós todos sempre temos circunstâncias desafiadoras em nossas vidas, e o que nós vamos ver hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, uma história bem conhecida, que é a história de Davi, que lutou exatamente, esse texto aí é aquela luta de Davi com o gigante Golias. Todos nós enfrentamos desafios, e não são pequenos. Uma vez alguém disse assim, nunca diga que é um problema, que você vai enfrentar um problema, porque isso já lhe deixa cansado. Diga que é um desafio, porque é uma palavra que dá um ânimo, não é? Mas nós temos, então, quando vamos enfrentar esses desafios, de onde tiramos forças para enfrentar algumas circunstâncias em nossa vida? Às vezes a gente se sente pequeno, fraco, às vezes a gente se sente incapaz, pequeno diante dos desafios que temos para enfrentar. E de onde nós tiramos força e quanto essa perspectiva da fé nos ajuda a enfrentar esses desafios. E nós temos desafios em áreas diferentes da nossa vida, né? Às vezes é um desafio ali muito pessoal, seja de uma doença, seja dentro da própria família, às vezes no emprego, às vezes da sua sexualidade, das finanças. Enfim, são muitos desafios no nível bem pessoal. No nível social, nós temos também inúmeros desafios. É a violência, é o trânsito, são as ideologias, é a desigualdade. A lista é grande. E desafios também nessa esfera, vamos dizer assim, espiritual. E a gente divide aqui porque a gente está numa aula, mas essas coisas todas não são divididas na vida, não é? Nós somos o ser pessoal, o ser social e o ser espiritual. Estamos ali todos num só. Agora, os desafios a gente pode até, vamos dizer assim, dividir ou elencar em perspectivas diferentes. Então, existe também os desafios espirituais. E mantermos a nossa espiritualidade, né? A missão que temos, a fidelidade, a vida de santidade, até uma expressão forte, né? Dizer assim, eu não consigo, consegue. É um texto bíblico que diz assim, sejam santos. Então, se há uma ordem para a gente ser, é porque nós podemos ser. Então, existem esses desafios espirituais também, do amor. E o que nós vamos ver hoje é sobre a força da fé, através da vida de Davi. Se a gente pensar assim, qual foi a maior vitória de Davi? A gente pensa logo Davi e Golias. É uma das figuras que vem muito à nossa mente. Essa ideia do tamanho do problema que Davi enfrentou. Olha o nome, era um gigante. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu vou fazer uma leitura aqui rápida. São vários versículos. E nesse capítulo, ele começa dizendo da guerra. Os filisteus se juntaram e estavam ali, acamparam-se e estavam desafiando o povo de Judá para esta guerra. E Saul era o rei naquela época, os filisteus de um lado, o texto diz, e o povo de Israel do outro. E aqui no versículo 4 diz que tinha um homem guerreiro cujo nome era Golias. E ele tinha a altura de 6 côvados, mostrando o tamanho de Golias. E como
Golias estava trajado, né? Ele tinha um capacete de bronze, uma couraça de escamas e fala, além de ser um guerreiro, era um guerreiro excepcional e estava bem protegido. Vai falar das armas aqui também de Golias, a lança que ele tinha. Golias é quem desafiava a todo momento ali as pessoas para a guerra. Versículo 11 diz que quando Saul ouviu as palavras do filisteu Golias, eles se espantaram e temeram muito. Veja que não basta dizer que eles temeram. O texto bíblico diz que eles temeram muito. Tem um corte, não é? Vai lá para a casa de Davi, diz que Davi estava lá com seu pai, e o seu pai estava, então, reservando ali alguns alimentos para que Davi pudesse levar os seus irmãos que tinham ido à guerra. Eliabe, Abinadab e Sama, os 3 filhos mais velhos de Jessé, que era o pai de Davi, então, estavam já naquela guerra, naquele acampamento. E Davi era o menor deles, eles estavam seguindo o seu rei. O texto vai falando de detalhes de como Davi foi enviado e como Davi chegou lá e viu aquele acampamento de guerra. E aqui o texto bíblico vai dizer que Davi deixou aqueles alimentos que ele trouxe, aquela encomenda que o pai havia mandado, ele deixou na mão do guarda e correu para ver exatamente onde os exércitos estavam, para ver a batalha. E perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E quando Davi estava ali, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Vocês lembram que eu já li lá atrás que eles estavam com muito medo. Aqui eles estavam com um temor grandioso. Então, não era uma situação fácil. Eu estou enfatizando para a gente tentar se colocar lá naquela circunstância e ver que não era um momento fácil. As pessoas todas muito amedrontadas. O versículo 26 diz que Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, o Golias? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja, Davi era o menor dos seus irmãos, era um menino que foi enviado ali só para levar uma encomenda, e agora ele estava questionando os soldados, ele estava no meio de um exército. E ele diz assim: quem é este Golias? Um incircunciso filisteu, dando essa clareza de que Golias não era uma pessoa que tivesse temor a Deus. E quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? E as pessoas falaram a Davi que quem conseguisse ferir o gigante ali, Golias, o guerreiro Golias, o rei ia dispensar de impostos, a gente não leu, mas está no texto, né? Ia dar filho em casamento, ia ser uma pessoa muito honrada. Só que aqui nós temos, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para vir a peleja. E eu queria que a gente prestasse atenção nesse texto. O irmão de Davi, Eliabe, o seu irmão mais velho, e naquela cultura o irmão mais velho tinha uma autoridade sobre todos os outros irmãos. E quando ele escuta Davi dizendo assim: quem é esse filisteu para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Eliabe diz assim: por que é que você veio até aqui?
com quem você deixou aquelas ovelhas, poucas ovelhas no deserto? Ele desqualifica mesmo o trabalho que Davi fazia, né? Ele cuidava de ovelhas. Eu conheço a presunção que você tem. Eu conheço a maldade do seu coração. E você veio aqui só para ver a peleja. E Davi então diz para seu irmão: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E Davi saiu ali da presença daquele seu irmão e chegou aos ouvidos de Saul que Davi estava lá contando vantagens, né? Quem é este? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi saiu da conversa que ele estava com Eliabe, e agora a conversa dele era com Saul, que era o rei. E Saul, quando ouviu Davi com aquela ousadia, Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Veja que agora nós temos um Saul, rei de Israel, que aquele jovem, aquele moço chega e diz assim: eu vou lutar contra Golias. E o que é que Saul diz para Davi? Contra este filisteu não poderás ir. E vamos adiante nos textos. Davi responde a Saul. Ele diz: olha, eu apacento as ovelhas do meu pai. Quando vem um leão, quando vem um urso, eu consigo livrá-las do perigo. E aí ele diz: assim feria teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E Davi ainda diz mais para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Lembra que a gente está estudando a força na perspectiva da fé. E aqui nós vemos aqui outro embate de Davi, agora com o rei Saul, mas ele chega para Saul e diz assim: o Senhor que me livrou do leão e do urso vai me livrar também da mão deste filisteu. A gente sabe da história, como é que Saul pegou e mandou botar capacete, couraça, deu espada para Davi, mas Davi não suportou toda aquela proteção que um guerreiro usava. E certamente nem cabia, ele era um moço, um jovem, ele não era um guerreiro. E nós vemos que o que Davi fez foi tomar o seu cajado, escolheu 5 seixos do ribeiro, colocou no alforje e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Nós conhecemos essa história. E agora nós temos o filisteu, Golias. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o que é que ele faz? O texto bíblico diz assim, que Golias desprezou. Porquanto Davi era moço, era ruivo e era de gentil aspecto, dando a entender que ele não tinha aquela postura de um guerreiro. Porque ele estava enfrentando um guerreiro. E Golias disse para Davi: eu sou algum cachorro, você vem para mim com umas pedras, com uns paus, porque ele estava com seu cajado. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. A pressão não foi pequena para cima de Davi, mas Davi também, mais uma vez, ele não ficou calado. Ele disse para Golias: tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mais uma vez, Davi expressa uma confiança, não nas suas armas, não nas suas habilidades, mas no Senhor. E esta é a ideia da fé. E Davi vai ali falando e ele diz, olha, todos aqui saberão que o Senhor salva, não com espada e nem com lanças, mostrando de novo a sua fé. E a gente vai parar no versículo 50, que diz, assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Estamos falando de desafios. E desafios grandes. Eu sei que foi uma leitura bem rápida e tem detalhes que mostram que aquele momento não era um momento fácil. Qual é a nossa preocupação quando a gente vai entrar numa luta? Nós, muitas vezes, queremos aprender a lutar bem, usar armas eficientes, que vai nos garantir o sucesso, claro. E Davi enfrentou ali aquele gigante. Para a gente que está só lendo aqui, é muito rápido, e foi muito fácil, e foi muito bom, e foi muito bonito. Uma novela com final feliz. Eu queria chamar a atenção de vocês que essa perspectiva de fé de Davi e que a maior luta de Davi, na verdade, não foi apenas lá com o gigante, como as nossas lutas. Para que Davi chegasse até aquele ponto final da sua luta, vocês viram que ele enfrentou outras batalhas. Dividi aqui em 3 batalhas. A primeira foi a com o seu irmão. Eliabe, ele julgou Davi. O texto primeiro diz que acendeu-se uma ira de Eliabe contra Davi. Eu não sei, eu acredito que todos nós, quando alguém fala conosco, demonstrando ódio, pavor, aquilo já nos abate, já nos entristece. E era esse sentimento que estava ali em Eliabe. Ele se irou contra Davi. E ele começa questionando a presença, a motivação da presença. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Depois ele humilha Davi quando ele diz assim, você não deveria estar cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Ele diz, eu sei da sua presunção. Quer dizer, ele acusa Davi de ser irresponsável, de não estar fazendo o serviço dele, de ter um serviço pequeno e não estar cumprindo. E aí ele ainda descreve Davi como presunçoso, maldoso e curioso. Você está aqui só para ver a guerra. Como quem Eliabe estava dizendo assim a Davi, você está aqui, mas você não vai resolver nada aqui. Ele diminui, e eu entendo isso como uma primeira batalha que Davi enfrentou e que nós enfrentamos diariamente também. Quando, às vezes, somos destratados, diminuídos, e muitas vezes essa batalha já faz muita gente recuar. Mas Davi reage. Davi, ele advoga a inocência. Ele diz assim, o que foi que eu fiz? Parece que Davi não estava ouvindo, porque na hora que o irmão dele, que era uma autoridade sobre ele, disse para ele, e disse com ódio, porque a Bíblia diz que Eliabe estava irado. O que é que você está fazendo aqui? Naturalmente, era para Davi baixar sua cabeça e dizer, é verdade, vou embora para casa. Davi advoga a inocência e Davi, numa atitude pacificadora, porque o seu coração estava blindado, vamos dizer assim. Estava resistente. Davi ouviu as pessoas falando ali que Golias estava desafiando e ele estava inconformado com aquilo. Como assim? Nós cremos num Deus que é poderoso, é o Senhor dos Exércitos.
E quando o irmão dele resolve não perguntar, mas pelo contrário, fazer acusações, aí o texto diz que desviou-se dele para outro. Davi foi pegar mais informações com outra pessoa. E aí a gente começa a ver que há uma primeira batalha que Davi já enfrenta contra o seu irmão. E naquela batalha era o momento de fugir, de sair de perto daquela circunstância. E mostra todo o controle que Davi teve naquele momento e como ele se tornou um pacificador. E até que alguém chega e fala para Saul, e Saul manda chamar Davi. E agora é Saul, quando Davi diz assim: meu senhor, como é que esse incircunciso está desafiando o exército do Deus vivo? Eu irei e eu vou pelejar. Quando Davi diz isso, uma segunda batalha que ele enfrenta. O que é que o rei diz a ele? Não poderás. Se alguém chega para mim e diz, Rosa, você não pode, a pessoa está me dizendo que eu sou incapaz e que eu sou inconsequente e inconsciente. Estou me oferecendo para fazer uma coisa que o outro está julgando que eu não consiga fazer. E veja que isso é uma pressão psicológica muito forte. E foi isso que o rei Saul fez com Davi. Ele fez, é claro, de posse das informações que ele tinha. Não foi um olhar para Davi pela fé, foi um olhar natural. Ele olhou aquele menino de gentil aspecto, diz o texto bíblico. Aquele menino pequeno, jovem, o caçula ali da sua família, dizendo: eu vou enfrentar um guerreiro. E aí, o rei Saul, eu não tiro a razão dele, pela lógica humana, ele disse: você não pode enfrentar. Esse é um guerreiro desde a sua mocidade, que ele é um guerreiro. E você ainda é tão jovem. Não tem nenhuma experiência na guerra. E como é que Davi reage? De novo, e com o coração cheio de fé. Davi diz para o rei Saul: mas é o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, que me ajudou. Ele vai fundamentar sua decisão na sua fé. E ele vai lá, como o profeta já falou, preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. A confiança que Davi tem no Senhor. Ele já vinha de uma vida de vitórias, de intimidade com Deus, de busca, de ter recebido ajuda. E aí o texto bíblico diz que ele recebe todo aquele aparato, uma armadura, mas ele rejeita aquilo porque ele não estava conseguindo andar. E ele pega um cajado, 5 seixos, o alforje dele de pastor e a sua funda, a sua baladeira. E uma grande lição para nós, porque Davi pega o que ele tem e ele oferece ali diante do Senhor. Para resolver o desafio do inimigo, Saul apela para um poder material do dinheiro, porque ele diz assim: olha, quem venceu o gigante vai ficar isento de impostos. A oferta era maravilhosa, né? Ele faz promessas, ele diz que vai oferecer riquezas. Saul fundamenta a sua fé em coisas. Não foi uma busca ao Senhor, diferente da decisão de Davi. E essa, então, para mim, é a segunda batalha de Davi. Porque não foi fácil, gente. Ele convenceu o rei Saul que ele iria entrar naquele campo de batalha. Não foi fácil. A gente lê muito rápido, mas não foi fácil aquela circunstância. Davi ia enfrentar o rei. Veja que ele estava enfrentando autoridades. Ele enfrentou o irmão mais velho. Agora ele estava enfrentando o rei de Israel. E dizendo para aquelas pessoas mais experientes, mais cheias de autoridade, cheias de poder sobre Davi. E ele estava dizendo assim: não, mas é o Senhor dos Exércitos que está conosco. Ele estava ali sempre na perspectiva da fé. Até que, finalmente, Davi agora se aproxima de Golias. E Davi também, como foi julgado por Eliabe, foi julgado, intrometido por Eliabe, foi julgado por o rei Saul como incapaz, agora ele é julgado
por Golias. O texto bíblico diz que Golias desprezou Davi e zombou, porque ele disse assim: você está vindo aqui com um cajado, eu sou um cachorro por acaso? Era um guerreiro, o mínimo que ele estava esperando era outro guerreiro, né? E ele ainda foi bem preconceituoso com Davi. Você é apenas um jovem, ruivo, e um rapaz até bonito, de gentil aspecto, mostrando ali uma, vamos dizer, uma fraqueza física na aparência de Davi. Mas ele estava dizendo: você está despreparado. Eu não sou um cachorro para você vir para mim com um pedaço de pau. E amaldiçoa Davi. Outra pressão psicológica muito forte. Eu não sei se vocês já enfrentaram uma circunstância dessa. Uma vez eu entrei numa casa e a gente estava convidando as pessoas, e eu entrei numa casa conversando e fui muito bem tratada. Daqui a pouco a pessoa não estava de acordo com o que eu estava falando e ela disse assim: desconjuro Satanás. Olhando para mim, aquilo foi tão forte, eu tomei aquele impacto, né? É tão muito ruim você receber uma palavra de maldição. Não é fácil de você suportar. E Davi estava ali, e novamente Davi reage, porque Eliabe estava numa perspectiva humana, material. Não via em Davi uma possibilidade de ser um guerreiro. Saul estava numa perspectiva humana, não via em Davi a possibilidade dele ser um guerreiro vitorioso. E agora, o gigante filisteu Golias estava numa perspectiva humana, material. Quando olhou para Davi, ele fez pouco caso, mas Davi, na perspectiva da fé, não confiando em armas materiais, em espadas, em lanças, em escudo, ele não confiou em armas humanas. A confiança dele é no Senhor. Você lê todo o capítulo 17 de 1 Samuel, e Davi vai estar falando todo o tempo da sua fé no Senhor. A certeza que o Senhor o ajudaria, que o Senhor daria a vitória para ele, uma certeza que vem da fé. E ele diz assim: olha, todos saberão. Diz assim, eu vou testemunhar aqui do poder que tem Deus e não as armas. E ele vai declarar no versículo 47: o Senhor salva, não com espada, nem com lança. E eu queria que a gente guardasse essa palavra para alimentar a nossa fé. O Senhor salva, não com espada, nem com lança. Esses eram os recursos para aquele tipo de guerra. Nós enfrentamos outras guerras hoje, e que a gente pode aqui dizer que o Senhor salva, não com dinheiro, não com amigos influentes, não com tantas coisas humanas que a gente coloca toda a nossa confiança. Davi, ele reage confiando no Senhor, não nas armas. Davi declara, testemunha, ele diz: vocês saberão. E Davi tem a força da fé. Ele tem uma disposição para enfrentar aquele desafio. O versículo 48, não coloquei aí, mas diz assim: apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi correu para cima do desafio. Ele correu. O texto bíblico diz que ele apressou-se. Eu fico, nem sei como imaginar a cena de alguém tão confiante, que a confiança nos dá coragem, nos dá disposição, tira de nós todo medo, dá ousadia. E quando a gente lê no versículo 50, Davi prevaleceu contra o filisteu. E lá ainda diz, com uma funda e uma pedra. Nem usou todas as ferramentas que ele tinha, né? Que ele ainda tinha o cajado. Com uma funda e uma das 5 pedras que ele recorreu. Davi estava com o coração protegido. Ele não saiu do seu foco. Todas são lições muito importantes para nós. E nós podemos aqui resumir brevemente como o não estás no lugar certo de Eliabe, o não poderás de Saul e o não estás
preparado de Golias. Nenhuma dessas coisas fizeram Davi desistir. Como nós reagiríamos? Como nós estamos reagindo se alguém nos julga como Eliabe, que nós não estamos no lugar certo? Como nós reagimos se alguém nos julga como Saul, dizendo assim, você não pode? Como nós reagimos se alguém nos julga como Golias, dizendo, você não está preparado? Poucos recursos e grandes resultados. Quando se age na perspectiva da fé no Senhor. A luta não é minha, é do Senhor. Existe um elemento humano, existe a disponibilidade, a disposição, o desejo de dizer assim, eu creio, eu confio, eu vou para cima. E o Senhor vai abençoar. Nós temos, para cada acusação, no texto que estamos aqui estudando, para cada acusação, nós temos uma reação de Davi. A gente aprende que qualquer coisa, por esse texto bíblico, qualquer coisa, na mão de Deus, com a bênção de Deus, é possível a gente ter grandes resultados. Tem um texto bíblico, em Deus faremos proezas, porque fazemos mesmo. Essa aqui é a história de Davi, mas não é uma história isolada. Se a gente lembrar lá da viúva de Sarepta, ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas quando ela creu, como Deus multiplica. Nós temos a história daquele jovem. Havia uma multidão com Jesus. E aí perguntou, alguém tem aí alguma coisa para comer? E aquele jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era tão pouco, mas o Senhor multiplicou. Eu estou citando exemplos para a gente ver que não é coisas grandes que vai nos fazer realizar coisas grandes, mas é um Deus grande que vai nos fazer realizar coisas grandes. É uma humildade de estar sabendo que não somos nós. Há um desafio. Você que tem filhos, o desafio da educação dos filhos é muito grande. Para mim, isso é algo gigantesco. O desafio de nós enfrentarmos certas ideologias que tem no nosso mundo, dizendo que o errado é o certo e que o certo agora está tudo errado. Para mim, é um desafio muito grande. Há muitos desafios gigantescos que eu olho assim e digo, meu Deus, como é que a gente vai combater? E são desafios que olham para nós como Golias olhava para todo aquele exército e dizia assim, eu sou poderoso. E nos amedronta. Lembram que eu li lá no início por 2 vezes o exército amedrontado. Não é necessário que nós sejamos os melhores, as melhores, os mais fortes. Davi não era o mais forte. Os mais capazes, os mais preparados, os mais bem armados, os mais inteligentes. Não é necessário que sejamos os mais ricos, os mais espertos, os mais bonitos. Nada disso é necessário. Só uma coisa é necessária. Precisamos ter fé, crer, ter esperança, confiar na ação sobrenatural de Deus. E essa fé quem nos faz agir corajosamente, do mesmo jeito que fez Davi agir. Só o Espírito do Senhor em nós é quem vai nos dar essa coragem, essa disposição. Não é a gente ir por conta própria, não.
é a gente ir confiando em Deus. Só o Espírito Santo é quem pode nos tornar corajosos e cheios de fé, como Davi foi. É o mesmo Deus que Davi estava confiando naquele dia, é o mesmo que nós estamos aqui estudando na mesma palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se é o mesmo Deus, e se nós aplicarmos a mesma fé, nós teremos o quê? Os mesmos resultados, as mesmas grandes vitórias. Essa consciência de que com Deus faremos proezas não é suficiente uma consciência que fica apenas na nossa razão. É preciso nós buscarmos todo o coração. É preciso conhecermos. É como Davi conhecia, ele falava com Deus, ele compunha músicas para Deus. Ele era um homem certamente de intimidade com Deus, de oração. Davi sempre perguntava a Deus, depois ele se tornou rei, e teve momentos, certas batalhas que Davi disse, Senhor, é para eu enfrentar essa batalha, e o Senhor disse, não, Davi. E ele recuou. Não é a ideia de que é só vitória. É só vitória quando a gente está obedecendo à voz do Senhor. Aí é que as vitórias virão. Se não tivermos fé, nós não vamos conseguir as vitórias. Para cada acusação que Davi recebeu, quando Eliabe disse, não estás no lugar certo, pela fé, Davi tinha consciência que ele estava no lugar certo, sim, e ali ele permaneceu. Quando Saul disse, você não pode enfrentar esse gigante, pela fé, Davi tinha confiança suficiente para enfrentar aquele gigante. E quando o gigante diz, você não está preparado para me enfrentar, ele sabia que não era ele. Ele seria usado por um Deus todo-poderoso. Davi foi consciente, confiante e corajoso. Mas isso só foi possível a Davi por causa da sua fé. Não é uma palestra de um coach dando gás. Olha, vai lá, você consegue, você é forte. Não, é um desafio de fé. Creia no Senhor. Tenha fé. É preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. Então, o mais importante aqui não foi aquela funda, aquela pedra, não. O mais importante é a fé em Deus. É a ação de Deus através da nossa vida pequena, dos nossos recursos pequenos, fracos. Não existe fora de nós algo que seja tão grande que o Senhor, que está em nós, não possa derrotar. E esse é o texto que eu queria falar com vocês, deixar para nós essa certeza de fé, de que com o Senhor nós podemos fazer proezas. Essa figura do salto, mas não é um salto no escuro, não é aquela pessoa, é um salto no escuro, não é um salto que você fecha os olhos e não sabe onde vai cair. Primeiro, porque a fé, você sabe aonde vai cair. Vai cair aos pés do Senhor. Mas é um salto além da razão. Né? Não é só eu saber, não é só eu conhecer, é eu viver com Deus, buscar a Deus, confiar no Senhor. E Ele vai nos abençoar com as vitórias que nós temos para enfrentar os desafios da vida. Glória a Deus. Amém. Quantos nessa noite foram abençoados com essa palavra? Pode expressar. Pastora Rosa, obrigado aí pela
Primeiro a pastora Lenice, que nos deu a oportunidade, né, nos convidou para participar, né? Realmente a senhora nos colocou aqui, ali naquele local, né? Nos transportou, né? Muito bem colocado, foi a exposição da palavra, nos colocou ali vivenciando aquele lugar, em um daqueles lados do monte, né? Naquele vale, e foi muito edificante para a minha vida, eu agradeço. Aí, e assim que for convidado novamente, estarei com vocês, porque falou muito a meu respeito, né? Tanto na minha área de trabalho, como na minha área familiar, como na minha área ministerial. Muito edificante. Amém. Manádia. Sim, como o irmão falou, né, irmão Alex, é uma palavra de encorajamento, né? Eu posso dizer que para mim foi um bálsamo vindo de Deus, porque eu acredito que todos nós temos passado dias difíceis, né? E assim eu não tenho palavras, sabe? Tocou muito, fortaleceu muito, porque tenho vivido dias difíceis, mas sei que Deus tem sempre um bálsamo. Ele sempre nos abençoa com pessoas. Obrigado, pastora, porque você é uma bênção, né? Suas aulas são enriquecedoras. Peço desculpa, mas realmente tenho passado muitas lutas nas questões de saúde. Mas Deus tem sido fiel. Posso dizer que eu sou um milagre vivo. E essa palavra só vem fortalecer. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, pastora Rosa. Continue sendo esse canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Obrigada a todos que me deram a oportunidade de estar aqui. É um desafio também o DNI para mim, é a primeira vez que eu estou na frente do DNI aqui da Igreja do Nazareno de Esperança, porque sempre estão duas, né? Tem a Central e tem a Esperança. E que Deus abençoe, viu? Abundantemente. Amém, Maná. Que Deus possa dar força e graça nesses momentos na sua vida. A irmã Marinete Rosa, ela fez um comentário aqui no chat, perfeita a forma como abordou a fé mediante as dificuldades. Eu me senti tocada, estava mesmo precisando ouvir essa palavra hoje. Muito obrigada e parabéns. Deus abençoe sempre. É maravilhoso a gente ouvir essas considerações, testemunhos, daquilo que a palavra vai para além do que Rosa muitas vezes está falando, porque à medida que a gente está acompanhando a leitura bíblica, e que é isso que eu acho interessante na palavra, porque ao mesmo tempo que a gente está sendo edificada pela quem lê, quem está expondo a palavra de Deus, o Espírito Santo também vai falando com a gente nas entrelinhas dessa palavra. Eu nunca tinha observado das 3 ferramentazinhas que Davi tinha olhado levado, a gente só leva em consideração a funda e a pedra, né? A gente pensa que, né, isso aí não tem nada a ver, que não diz muito, mas quando fala para a gente, é que a gente também não vai para a fé somente de mão vazia também, não. A gente tem que ir também com as nossas ferramentas, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente também pode, a nossa parte também. E a gente sabe que 100% é Deus que faz. Eu digo sempre assim, quando a gente lança os nossos cuidados na mão do Senhor, 100% é dele, para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Rosa pela edificação da sua palavra nesse dia de hoje e quero agradecer a presença de todos